Meninos, mais uma vez reunidos, ainda não vacinados, ainda no computador, fazendo aquele ar feliz, buscando forças no coração para dizer tudo isso vai passar. E enquanto não passa, vamos nos manter atentos, seguros, esperançosos. É isso que a vida tão difícil que todos nós estamos vivendo espera de nós. É isso que as forças do bem esperam de nós. E meninos de sábado, onde quer que estejam, precisam não só manter-se em equilíbrio, mas ajudar a vida em torno para que ela se mantenha também. Foi isso que aprendemos nesses 45 anos juntos, que vai fazer agora em julho, dos nossos encontros aos sábados na Comunhão Espírita de Brasília. Hoje vamos conversar um pouco sobre justiça. Na pergunta do Livro dos Espíritos, feita por Kardec, As Almas do Bem, pergunta de número 879, Kardec indaga: qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Resposta dos Espíritos, em 1857. O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. O amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Entre todos os momentos extraordinários dos anos em que Jesus caminhou na Terra e dos quais temos notícia, há aquele inesquecível em que a mulher é trazida à praça pública para ser apedrejada por um círculo enorme de homens, porque, segundo eles, ela tinha que ser dilapidada para servir de exemplo, porque era considerada uma adúltera, uma mulher que dormia com vários homens. Portanto, tinha que ser vilipendiada de todas as maneiras, e ele mesmo morreria. Mas surgiu na massa, ali presente, alguém que, vendo Jesus e os discípulos, vem desafiá-lo para perguntar a ele o que ele achava. E Jesus, em silêncio, começa a escrever na areia do chão. A mulher ali estava, à frente dele, desgrenhada, já com parte das suas roupas rasgadas, e os homens procurando no chão as pedras maiores. Disputavam entre eles aquelas que, com certeza, uma vez lançadas, a matariam. Instado uma segunda vez, Jesus ainda assim está em silêncio. E a multidão queria provocá-lo, queria colocá-lo em questão, junto com a mulher. E é então que, ao observar que todos estavam já armados para um final infeliz, ele apenas afirma: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. A primeira pedra. Aquela que, no clamor da multidão, com certeza iniciaria o massacre. E os amigos espirituais contam que, a começar pelos mais velhos, as pedras foram rolando no chão, porque os mais velhos tinham vivido mais. E num átimo de segundo passou por suas mentes tudo de errado que eles já haviam feito. E então, em torno da mulher, aquela montanha de pedras de todos os tamanhos, e os homens frustrados,
por se sentirem inibidos de cometer a violência, se afastavam, retornando aos seus afazeres. Mas ali estava a mulher caída, em lágrimas, amedrontada. Ela vem para se ajoelhar aos pés de Jesus. E ela acreditou por um momento que Jesus a condenaria, que ele seria o dono da sua sentença. Mas ele imediatamente, como se a visse pela primeira vez, como se não soubesse do que minutos antes acontecera, pergunta: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? E ela responde: Senhor, ninguém me condenou. Pois eu também, diz Jesus, não te condeno. Vai e não peques mais. E é claro, ali ela transformou para sempre a sua vida. Justiça para o Cristo era fazer com que o coração pudesse retomar a vida da forma mais positiva possível. E ele com certeza sabia que a maior de todas as injustiças estava aguardando por ele. Ele, a alma mais perfeita que já viu na terra, encontraria no ódio dos homens o seu final. O seu final na matéria, obviamente, através da crucificação, que era uma morte indigna, reservada a criminosos, os piores. E, justamente por isso, Jesus foi colocado no meio entre dois ladrões. Porque os romanos fizeram questão que a massa ali presente não guardasse de Jesus outra lembrança que não fosse a da sua humilhação final. Pelo menos era isso que eles consideravam. Mas, quando nós falamos de justiça, nós nos lembramos das leis que nos regem a todos. E uma delas diz que aquilo que nós lançamos à vida, a vida sempre nos devolve. Seja de uma vida a outra, seja numa mesma existência. E é claro que todos nós, as almas que andam pelos planetas, ao retomarem a existência fora da matéria, passam a saber muito bem o que é justiça. Porque não temos como receber fora da matéria algo que não tenhamos semeado enquanto vivíamos, por exemplo, no planeta Terra. Ali somos colocados na nossa posição, e por um motivo simples, porque fora da matéria, o nosso ser espiritual, o ser que sobrevive à aniquilação do corpo através da morte física, conta a nossa história, através da nossa energia, através das nossas lembranças, através das dificuldades que nós não sabemos nem como narrar, mas que saem como num filme, a colocar para aqueles que nos protegeram a nossa realidade. É difícil sermos justos, por exemplo, quando amamos muito uma pessoa e ela faz algo muito errado e por amá-la nós queremos protegê-la. E em quantas existências já não devemos ter adulterado a verdade, distorcido a realidade para proteger aqueles que não queríamos que passassem pela necessária renovação. Quantos de nós hoje não temos vidas complicadas porque trouxemos de volta para o nosso coração pessoas que foram nossas vítimas em vidas que se foram. E esses encontros nunca ocorrem por acaso. Quando somos justos, damos a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, como nos aconselhou Jesus. Mas fora da matéria, antes de planejar um novo mergulho na carne, na terra ou em outro mundo, nós com certeza somos observados na pátria maior
por aqueles mais experientes que nós mesmos. E eles nos falam daquilo que nós precisamos corrigir. Isso é justiça. Quando nós voltamos numa nova vida, quando temos todo um processo de aprendizado na infância, na adolescência, quando buscamos, através da nossa profissão, por exemplo, uma forma de sermos mais úteis para a sociedade, se tivermos destroçado coisas positivas em vidas que já se passaram. Então, muitas pessoas, às vezes, sem nem conseguir explicar, se sentem atraídos por profissões, por exemplo, ligadas ao direito e passam por grandes dificuldades, por lutas mesmo, para se formar. Fazem uma faculdade, às vezes, com enorme sacrifício, porque aí também está embutido o processo de justiça. Você deseja ardentemente, sua alma sabe que você precisa daquela ferramenta como sua profissão para poder corrigir um monte de coisa do seu passado espiritual. Você intui isso. Você sabe disso. Então, às vezes é com muita dificuldade, como eu digo sempre, usando aquele lapisinho preto que nem borrachinha na ponta tem, para alcançar um diploma. Ou não é um diploma que vai fazer com que você alcance justiça. É uma enxada. Emmanuel dizia isso através do Chico. Que, claro, nós queremos para as pessoas que amamos, para os nossos filhos, as grandes profissões, as profissões que vão dar dinheiro, o mestrado, o doutorado. Mas Emmanuel dizia que, às vezes, uma enxada ensina ao nosso filho muito mais. Ensina o necessário. E, é claro, essa enxada é uma figura, né? Ele quis colocar uma expressão figurativa também, não a enxada em si. Embora saibamos que pela justiça divina, que nós mesmos colocamos para nós, quanta gente passa a vida inteira dando graças a Deus ou não de ter só uma enxada. Quantos poderosos de ontem hoje agradecem a Deus por terem pequenino trato de terra para tirar a sua própria subsistência. Eu confesso a vocês me conhecem há muitos anos, que quando eu não estou muito certa, vocês não podem imaginar o que eu desejo para todas as pessoas que ao longo do tempo, no mundo e também no nosso país, tiveram oportunidade de propiciar estudo para milhões e criar obstáculos para isso. Vocês não têm ideia. Abrindo aqui um parêntese, eu imagino a pessoa reencarnada, pode ser aqui no Brasil mesmo, numa jangadinha, atravessando o Amazonas, aqui um jacaré, aqui uma sucuri, abraçada com um caderninho daqueles assim, simplérrimo, o lapisinho preto sem borracha na ponta, que eu tive na minha infância, 2 horas de caminhada até chegar na escolinha. Porque aquilo que você impediu quando pôde realizar que o outro tivesse, volta para você. Justiça também é isso. Por isso, não invejemos os poderosos, as autoridades, a não ser que sejam pessoas que saibam o que estão fazendo e que possam usar o poder que têm para ajudar a muita gente. Porque senão, não duvidem, o retorno será sempre muito difícil. E aí entra a justiça, mas entra também misericórdia, porque nem todo mundo é completamente mau. E sempre haverá alguém que vai acolher aquela pessoa e vai ensinar, como hoje fazem tantos professores espalhados pelos tugúrios desse país, que às vezes tem só um giz na mão, e é um giz mesmo, para ensinar.
e que dariam tudo para ter uma caixa de giz. Eu confesso a vocês que eu espero sinceramente que quando essa pandemia passar, e vai passar, quando nós tivermos vencido esse vírus e as suas variantes, quando nós estivermos preservados na nossa saúde, na nossa vontade de estarmos de novo juntos, vai demorar, mas esse dia vai chegar, que nós possamos transformar tudo que nós sempre soubemos que existia, mas que, no fundo, achávamos que não tinha nada a ver conosco. E tem. Tem com cada um de nós. E os amigos espirituais já foram homens na Terra, e se eles pudessem nos falar todos os dias, diriam que, ao retornar, nós vamos falar das nossas vitórias, mas vamos lamentar muito as nossas omissões. Não duvidemos. A justiça, muitas vezes, infelizmente, é entortada. Na Segunda Grande Guerra, os alemães que dominavam o país desde 1933, quando Adolf Hitler torna-se chanceler, começaram a colocar na cabeça da população que tudo que lhes acontecia de ruim era culpa do povo judeu. E muito antes que a Segunda Guerra eclodisse em 1939, já havia campos de concentração. E antes os vizinhos, ao ver os seus vizinhos judeus desaparecerem, ameaçavam se indignar. Depois começaram a não se indignar mais, a ficar calados, a achar que, afinal de contas, justiça estava sendo feita. Aquelas pessoas tinham muitos bens, por que eles não tinham? E então, de certa forma, se tornou normal saber que havia campos onde essas pessoas eram aprisionadas e trabalhavam e nunca mais voltavam. E parece tão distante, porque há 75 anos atrás, quase 76 anos, a Segunda Grande Guerra acabou. Mas se observarmos hoje o preconceito que existe em tantas pessoas ainda, veremos que o risco ainda é muito grande. O risco que o preconceito traz, que a intolerância traz. Justiça, sim, para os meus. Se o outro tiver que passar por alguma coisa, não sendo eu, não sendo a minha vida, então tudo parece bem. É claro que eu estou falando no geral. Estou falando porque sei que nós, já enamorados da espiritualidade, de uma vida mais nobre e digna, temos que nos recordar disso para impedir que, de qualquer forma, em qualquer lugar, isso volte a acontecer. E passar para gerações depois das nossas esse indignar-se com as injustiças. Por que certas pessoas não querem deixar os seus privilégios? Porque elas acham que uma massa enorme de pessoas tem que sobreviver muito mal para que elas vivam muito bem. Essas desigualdades precisam deixar de existir, embora saibamos que elas existem também por escolhas da alma que pede para viver atravessando espinhos até conseguir trazer para dentro de sua alma os valores que nunca conseguiu ter. Por isso, Jesus disse, o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Quando a Revolução Francesa acontece e a Bastilha cai na França dos Luíses, natural que o povo faminto fosse até as Tuileries para imediatamente derrubar o poder daqueles que viviam absolutamente afastados e indiferentes da fome
e da miséria. E a primeira cabeça fincada numa lança foi a do diretor da Bastilha, porque ele veio para a frente para enfrentar o povo e imediatamente sua cabeça foi arrancada e eles atravessaram a cidade com a cabeça dele espetada numa lança, porque o povo não suportava mais. Não suportava tudo aquilo que vinha atravessando. Fome nos anos anteriores à Revolução. Tudo de negativo aconteceu para levar àquela necessidade absoluta da fome real. E, claro, surgem os líderes. Danton, Robespierre, com a sua palavra tremenda. Cada vez que um deles abria a boca, a multidão ficava estarrecida. Eram homens que tinham estudo, eram homens que diziam: vamos mudar tudo, vamos tornar a França a líder do mundo, vamos fazer com que todos os nobres e os burgueses nos enxerguem. Mas o poder é algo seríssimo e muitas vezes a justiça morre em momentos assim. E é claro, começou a haver diferença entre eles. Houve um momento em que o coração generoso de Robespierre se endurece. Ele começou a perceber que só através do terror que a essa altura já graçava no país, ele poderia se manter no poder. Danton não acreditava nisso. Como? Como ser igual ou pior do que os Luizes? Isso não era trazer justiça. E aí, a primeira cabeça, entre tantas, a rolar foi a de Danton. Há um filme em que Gerard Depardieu, o ator francês, faz o papel de Danton, um filme formidável. Danton, a Revolução, o nome do filme, em que ele, já caminhando para a guilhotina, passa por baixo da janela de Robespierre. Robespierre é covardado, mas os dois tinham sido amigos, irmãos de ideal. Por trás da cortina, não resiste a olhar pela última vez Danton na carroça, caminhando para perder a cabeça. E Danton ergue a cabeça porque sabia que atrás daquela janela estava Robespierre e diz: hoje eu, amanhã serás tu. Porque ele sabia muito bem, inteligente que era, que o próprio povo exigiria justiça ao longo do tempo. E o último revolucionário também perderia sua cabeça. E no dia em que a cabeça de Robespierre foi exposta fora do corpo, então a Revolução Francesa teve seu final. Mas também chegou o dia dele. Hoje, quando eu vejo as pessoas questionando os juristas, os advogados, ministros, que deveriam ser profundamente respeitados, percebemos que há um problema sério na nossa sociedade, em que nós não conseguimos sequer ser empáticos e nos colocar na posição daquele que tem coisas tão graves a decidir e que vai impactar na vida de tanta gente. Me recordo de uma juíza americana que há anos atrás ordenou que um casal recebesse de volta sua filha de 6 anos. Essa menina tinha sido retirada dos pais por maus tratos e os avós maternos a criavam desde que ela tinha 2 anos. Esse pai e essa mãe queriam esta garota de volta de todas as maneiras. A juíza colocou a menina de volta, então já com 6 anos, sob a guarda do pai e da mãe. Foi um caso de repercussão nos Estados Unidos. E a juíza ainda deu uma declaração à televisão dizendo que ela estava realizada naquele dia porque ela estava devolvendo a menina de 6 anos ao pai e à mãe, coitados, tão vítimas, que haviam perdido
por um equívoco, certamente, a filha de 2 anos para os avós. 10 meses depois, a menina foi achada numa lata de lixo, espancada até a morte pelo pai, com a conivência da mãe. Eu fico imaginando como essa juíza dorme até hoje. E nós sabemos que as pessoas que detêm justiça em suas mãos podem errar. Mas é claro que eles têm o dever de tentar não errar. Imagine se os nossos mentores espirituais, ao nos ajudar a planejar a nossa encarnação, deixassem uma série de brechas. Olha aqui, você até podia fazer isso, mas eu sei que você não vai fazer mesmo. Não. Ao contrário. Relatos e relatos dos amigos espirituais nos dizem que nós imploramos a vida mais difícil, as dificuldades mais acerbas, e que muitas vezes são os nossos protetores que dizem: calma, calma, talvez não seja necessário tanta justiça para você nessa vida. Vamos em partes. E dizem os espíritos amigos que nós é que não admitimos. Queremos que tudo caia sobre nós. Que o mais rápido possível a justiça se faça para que nós possamos avançar, evoluir, esquecer de verdade. E quando chegamos aqui, qualquer coisinha que nos acontece, meu Deus, ninguém é mais infeliz do que nós. Ninguém é mais esquecido do mundo espiritual do que nós. Justiça. Se existisse em nossa vida, estaríamos perdidos. O Chico sempre dizia: graças a Deus é a misericórdia de Deus que nos rege a existência. Se fosse a justiça, nós não suportaríamos. Ah, Maíse, mas depois que tudo isso passar, todos nós vamos ficar diferentes. É provável, mas talvez não fiquemos diferentes para melhor. Por isso é sempre bom lembrar que a diferença tem que ser para melhor. Há muitos anos atrás, ainda em Pedro Leopoldo, toda vez que o Chico abria a pequena reunião, ele fazia uma leitura, uma prece, logo as pessoas entravam e ocupando seus lugares. No mesmo lugar, próximo ao primeiro banco, sempre entrava um cachorro grande, café com leite. Ele se postava ali, ficava semi-deitado, com a cabeça sobre as patas, e enquanto a palavra do Chico, a palestra do convidado da noite e a psicografia, que sempre vinha através do Chico, não acontecia, ele não se mexia. Aquilo chamava a atenção de todos. As pessoas até sabiam quem era o dono dele, mas o dono nunca aparecia. O cachorro não perdia uma reunião. E Chico, claro, percebeu como todos e perguntou a Emmanuel. O cachorro ali estava, o dono nunca. Emmanuel disse: não se preocupe. O dono, inclusive, não vem porque tem sido grandemente beneficiado pelo cachorro. E o Chico, sem entender, Emmanuel então disse: o mundo espiritual aproveita tudo para fazer com que, de forma justa, aquele que precisa muito de ajuda ou tem merecimento possa consegui-lo. Vou lhe mostrar. Preste atenção na reunião de hoje. E o Chico, num determinado momento, naquela reunião da noite, era uma sexta-feira, ele viu que os amigos espirituais, próximo da prece de encerramento, se aproximavam do cachorro e mantavam o pelo do cachorro inteiro de ectoplasma de várias cores. E a reunião então encerrava-se, o cachorro levantava e ia para casa. Depois Emmanuel contou que quando o cachorro entrava em casa, chegava ao meio da sala e se sacudia todo. E o dono ainda dava bronca nele: onde é que você anda? Toda semana você desaparece. Na hora que o cachorro se sacudia, todas aquelas energias se espalhavam pela casa. E também
sobre o organismo do dono da casa, que nunca aparecia para assistir a uma reunião. Ele tinha uma mãezinha já desencarnada, com enorme merecimento no mundo espiritual, e que pedia sempre que o filho, até o dia em que despertasse, pudesse de alguma forma ser ajudado. E a maneira que os espíritos amigos usaram durante muito tempo foi a presença do cachorro na reunião mediúnica do Chico. Sabe o que eu fiquei pensando? Meu Deus do céu, se nós pudéssemos mandar os nossos animais no nosso lugar, do jeito que nós somos complicados, eu ia fazer palestra para cachorro, gato, passarinho, mas talvez para a gente não. Tive uma amiga, na época de mocidade, que tinha um cachorro que ela adorava. E um dia o cachorro ficou muito doente. E num domingo de manhã, na nossa reunião de mocidade, ela levou o cachorro com ela. E o cachorro realmente não estava bem. Quando o cachorro chegou lá, nós éramos muito meninos. Ficamos naquela dúvida. Meu Deus, será que a gente dá passe no cachorro? Será que o cachorro, sabe, tem condição de melhorar? Era domingo. Os veterinários naquela época, tantos anos atrás, não abriam no domingo. E ela, chorando, angustiada. Então, o que fizemos? Disfarçadamente, porque inclusive não tinha ninguém na comunhão, éramos só nós na reunião da manhã de domingo, demos um passe no cachorro. Pois o cachorro viveu mais 10 anos depois daquele passe. Nós, inclusive, nem contávamos isso à época, porque imagine o que seria. Todo mundo ia querer levar, domingo de manhã, um animal para que o pessoal da mocidade pudesse dar passe. Os animais sentem a energia de nossa casa. As plantas também. Mas os animais, minha Nossa Senhora, sentem demais. E muitas vezes eles captam a energia negativa que iria nos atingir, permanecem com ela e às vezes ficam meio estranhos durante um dia, 2, depois retomam ao normal. Você percebe que naquele dia não quis comer, ou não quis beber água, alguma energia muitas vezes o atingiu. E é claro, justiça existe. A pessoa que lança uma vibração sobre qualquer ser vivente recebe de volta. E por isso tanta gente diz, meu Deus, eu não faço nada para ninguém, vivo cheio de problema. Eu sempre lanço a minha vibração positiva, mas as coisas não andam na minha vida. Observe. As suas energias não devem andar tão positivas assim na direção do próximo. Senão, por menor o seu merecimento, alguma coisa já teria se solucionado na sua existência. É verdade que, por justiça, às vezes, no último minuto da nossa aprovação, é que surge a solução. É verdade. Mas aí cabe a lição de não perder a esperança até que consigamos aquilo que almejamos. Há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, quando nosso lar foi fundado pela Comunhão Espírita, havia algumas crianças que seu Mário e Dona Irene iam buscar para que viessem para o nosso lar e fossem criadas, né? Crianças órfãos mesmo, sem pai nem mãe. Hoje toda criança tem pai e mãe, geralmente vai para o nosso lar por maltrato, por abandono em vida de pai, de mãe. Mas naquela época as pessoas não tinham mesmo ninguém, as crianças não tinham ninguém, e por isso houve muitas adoções, os estrangeiros tinham autorização para adotar crianças, e foram adoções muito felizes que, graças a Deus, o nosso lar teve em relação a franceses, a italianos que adotaram as nossas crianças logo no início do nosso lar. Mas houve um menino que chegou com 5 anos, um menino negro, e ele não era uma pessoa fácil. Com 5 anos de idade ele já demonstrava que tinha um temperamento complicado. E naquela época, o Dr. Bezerra de Menezes, através de Dona Ene Carvalho, dava uma orientação, até para que pudéssemos todos saber da necessidade daquela criança e o quanto ela precisava ser assistida em determinadas coisas na sua educação. Quando esse menino chegou, o Dr. Bezerra de Menezes contou que ele tinha sido, no Rio de Janeiro antigo,
um dos juristas mais famosos que o Brasil já teve. Tão famoso que, no seu enterro, houve briga para ver quem ia fazer o discurso de homenagem, quem ia fazer a oração. Todos queriam homenageá-lo para aparecer nos jornais. Entretanto, desencarnado, esse espírito chorou amargamente, porque ele tinha um lema nas suas verificações de sentença. Se era negro, se era pobre, se não tinha ninguém por si, era culpado. Ele fazia conscientemente. Era um homem inteligentíssimo, conhecia a lei de todo jeito, era um aristocrata, um juiz, mas levou muita gente para a cadeia, para o suicídio, inclusive, porque não suportavam, sendo inocentes, a pecha de culpados. E ele fazia questão de assinar as sentenças com uma satisfação interior, usando a justiça de forma absolutamente equivocada e ruim. Então, depois de muito sofrer no mundo espiritual e encontrar muitas das suas vítimas, ele pediu para voltar à Terra. Menino sozinho, abandonado, que foi recolhido para o nosso lar. Ele era de uma simpatia absoluta. Cada vez que ele vinha no sábado à noite à comunhão, e ele tinha um pé 47, ele era enorme, nem parecia criança, parecia um adulto. Eu me recordo que os meninos de sábado da época, quando iam aos Estados Unidos, porque era uma outra época, gente, traziam tênis, aqueles tênis maravilhosos de presente para ele, porque ele era uma simpatia. Mas um menino com muitos problemas. Se ele tivesse a oportunidade de fazer uma coisa errada, ele fazia. E quando ele via uma pessoa fazer, ele fazia junto e se justificava. Ah, mas ele fez, eu também tinha direito de fazer. Então vocês vejam que não é de uma vida para outra que a pessoa se conserta de verdade. Mas ele veio negro, absolutamente pobre. Quando ele tinha, não sei se 7 ou 8 anos, ele estava em cima de uma árvore, aprontando lá no lar. Ele caiu, ele quebrou o quadril e a perna em mais de um lugar e passou a claudicar da perna pelo resto da vida. Isso também fazia parte do seu processo de humanização. Dr. Bezerra nunca contou quem ele tinha sido. Com certeza uma pessoa extremamente conhecida, que se nós soubéssemos quem era, sairíamos espalhando. Então o Dr. Bezerra nunca contou quem era. Mas imagine, uma vida de homenagens, uma vida de consideração. Entretanto, era um homem horrível. E depois uma vida absolutamente humilde, uma vida de enormes dificuldades, em que tudo ameaçava não dar certo. E sempre que havia confusão e problema, lá estava ele. Fico pensando em todo aquele que pode decidir. E quando decidimos a vida de outras pessoas, meu Deus, que responsabilidade tremenda. Há pouco tempo, um jornalista americano contava que ficou muito impressionado porque ele foi fazer uma matéria na frente da Suprema Corte americana. E eles estavam filmando aquela escadaria enorme que tem na Suprema Corte, quando um senhor, com uma pasta meio usada embaixo do braço, ia atravessando a escadaria, tinha estacionado seu carro, ia atravessando, e ele, o jornalista, muito impaciente, disse a essa pessoa: meu senhor, por favor, o senhor não reparou que nós aqui da televisão estamos gravando? Por favor, rápido, o senhor vai descer, vai subir, o senhor está entrando na Suprema Corte? Por favor, suba rápido, porque o senhor está atrapalhando a nossa gravação. Depois, arrasado, ele soube que aquele senhor, que ele fez questão que corresse para sair da Câmara, era o presidente do Supremo Tribunal americano.
Uma pessoa tão simples, tão sem a figura do jurista emérito que ninguém pode contestar, que foi confundido com alguém que estava subindo e atrapalhando o jornalista. Não sei o nome da pessoa, mas com certeza, se simplicidade, se cuidado é sua característica, no dia em que ele retornar à verdadeira vida, terá coisas muito boas para contar. Porque nem todo mundo consegue usar o poder que tem da forma mais saudável e mais nobre possível. Mas todos nós temos um poder que ninguém nos pode tirar, o de fazer todo o bem ao nosso semelhante. O de mudar o destino dos outros, por que não? Com a nossa bondade, com a nossa esperança, com a nossa palavra, com o nosso abraço. Porque mudar o destino daqueles que amamos e que nos amam é quase uma obrigação de nossa alma. Queremos fazer isso, mas ir em busca daquele que passa por todas as injustiças e que não tem ninguém por ele. E se nós podemos fazer isso, então sim, nós estamos no caminho certo dessa generosidade, de enxergar o outro, de ter uma justiça real, em que todos nós teremos oportunidades de sermos felizes. Se vamos pegar a oportunidade ou não, cabe à vontade de cada um. Há muitos anos atrás, para a surpresa das pessoas de Pedro Leopoldo, o Chico, já então bastante conhecido, batia de porta em porta numa determinada manhã, rogando uma esmola. Ele estava esmolando. E as pessoas surpresas, mas Chico, que é isso? Você está esmolando por quê? E o Chico, com os olhos em lágrimas, contava que o seu primeiro patrão havia morrido em total miséria. E a família não tinha recurso algum para enterrá-lo. O Chico também não tinha. Então encontrou uma saída. Bater de porta em Pedro Leopoldo, rogando 1 centavo de cada um para poder fazer o enterro daquele primeiro patrão que ele tivera e de quem tinha lembranças tão queridas. Ele não admitia a hipótese dele ser enterrado como indigente, lembrando das boas palavras, das coisas boas que o patrão lhe havia ensinado, ele ainda um menino, quando começou a trabalhar. Porque o Chico começou a trabalhar ainda menino. E era o único salário que tinha na casa dele. Por isso, vamos ser justos, mas antes de tudo, bondosos. Bondade e justiça, como disseram os espíritos a Kardec, caridade e amor ao próximo, tem que ser sinônimo de justiça. Senão, seremos sempre injustos, seremos sempre cruéis. Se você estiver aí com muito tempo livre, e no computador você vai achar, encontre a Declaração dos Direitos Humanos e leia. Aquilo foi o resultado de muita gente que sonhava um mundo realmente justo, sem qualquer tipo de escravidão, com bondade, com oportunidade para todo mundo. Voltar à casa espírita para frequentá-la, para tomar passe, para passar por orientação, para assistir uma palestra, vai ser maravilhoso. Mas eu tenho certeza que o convite que esse ano de prova para todos nós está fazendo é de que transformemos todo lugar onde estivermos no nosso local de trabalho, no nosso centro espírita, na nossa igreja, no nosso templo budista, na natureza, que vamos respeitar, que vamos saber que tem tudo a ver com a nossa saúde.
sabe? Nós nos preocupamos em não pegar o vírus, é natural, porque até estarmos prevenidos por uma vacina, e mesmo depois dela, vamos ainda usar máscara por muito tempo, vamos evitar aglomerações, mas cuidar da nossa mente e do nosso coração, depois de tanto tempo, ficou ainda mais necessário. Como a comunhão espírita tem nos orientado, a todos nós, os oradores, para que não passemos dos 40, 45 minutos para a palavra, para que vocês que nos assistem em toda a parte não fiquem muito mal-humorados ou apressados, para encerrar um pouco o nosso bate-papo dessa noite, eu me recordo de uma linda história acontecida com Chico, quando Dona Cidália, sua madrasta, sua segunda mãe, ainda estava na terra. Ela plantava verduras e legumes no quintal e os vendia uma vez por semana na feira. Ela não só servia de alimento para Chico, seus irmãos, para ela, mas principalmente ela vendia as outras verduras e legumes que sobravam e um dinheirinho entrava sempre. Justamente naquele momento era a hora das crianças irem para a escola e ela não tinha dinheiro algum para o material escolar. Ela precisava muito vender verduras e legumes na feira para conseguir alguma coisa, para comprar uma borracha, um caderno, um lápis. Mas ela começou a perceber que toda vez que ela saía com as crianças, inclusive com Chico, quando ela voltava, alguém tinha entrado no quintal e tirado um monte de verdura e legume e desaparecido com as verduras e os legumes que eram tão necessários para ela. E ela então, entristecida, porque precisava demais daquilo, disse ao Chico: Chico, meu filho, você não disse que vê sua mãe? Que sua mãe está sempre com você? Ah, Dona Cidália, minha mãe me aparece todo dia. Pergunte a ela o que eu faço, porque eu tenho uma certa desconfiança. Eu acho que é a nossa vizinha que se aproveita da nossa ausência para entrar pelo portão e levar as nossas verduras, que são tão importantes para nós. Pergunte à sua mãe o que ela me aconselha, o que eu devo fazer. E o Chico não teve dúvida. No dia seguinte, quando Dona Maria João aparece para ele, ele conta o que estava acontecendo e diz: minha mãe, Dona Cidália, pergunta para a senhora o que fazer. E Dona Maria João diz a ele, para surpresa do Chico: meu filho, diga a ela que toda vez que agora sair de casa com vocês, entregue a chave da casa para a vizinha. O Chico ficou estupefado. Ele era criança ainda, mas ele entendeu muito bem que a mãe queria que Dona Cidália entregasse a chave da casa para a vizinha. Mesmo assim, obedeceu. Foi até Dona Cidália e disse: olha, a senhora não vai acreditar. Minha mãe disse que é para a senhora entregar a chave da casa para a vizinha toda vez que nós saímos e deixarmos a casa sozinha. E foi exatamente o que Dona Cidália fez. Na primeira oportunidade em que ela ia deixar a casa só, saindo com as crianças, chamou a vizinha e disse: minha amiga, você sabe, tantos filhos, tanta dificuldade, às vezes temos que nos ausentar. Mas eu tenho certeza que deixando a chave da minha casa em suas mãos, tudo estará bem. Podemos ficar à vontade resolvendo nossas questões na cidade, que assim que retornarmos, pegando a chave de volta, tudo estará tranquilo. Nunca mais sumiu um pé de alface. Dona Maria João tinha razão. Uma vez que se sentiu de posse da chave, comovida com a confiança que Dona Cidália depositava nela, a vizinha nunca mais tirou nada que não lhe pertencia, nem mesmo uma fruta. Vamos pensar sobre isso. A quem nós estamos dando poder de bagunçar a nossa existência e que nós precisamos tirar?
a quem nós não estamos dando possibilidades e a quem precisamos dar para que seja nosso companheiro ou companheira de tarefas nobres executadas. Sejamos nós uma autoridade, sejamos nós o maior anônimo. Portas adentro da nossa casa ou não. Vamos influenciar a muita gente da melhor maneira que nós pudermos. Sejamos justos, mais justiça que traduza-se em bondade, em esperança, em beleza, em certeza absoluta, que é mais do que ter fé, de que o dia de amanhã nos premiará em luzes e bênçãos. É preciso atravessar a tempestade, porque depois dela, com certeza, o Cristo que vai no leme nos dirá que finalmente encontramos o porto seguro da nossa verdadeira vida, que é a de amar e servir. Que Jesus nos guarde, que nos abençoe. Quem sabe uma onda de vacinas venha sobre nós e nós possamos em breve estar presencialmente unidos para contar como foi atravessar esse aparente deserto. Estaremos sem dúvida melhores, se Deus quiser. Que Jesus, o Mestre inesquecível, nos guarde e abençoe, hoje e sempre.